Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Futebol News. Aqui é onde você fica sabendo de tudo sobre o futebol brasileiro e mundial e tudo também sobre os principais craques pelo mundo. O vídeo de hoje eu vou falar de uma treta, de uma briga velada que houve hoje pela manhã entre Danilo Lavieri e Mauro César. E como você sabe, Mauro César, flamenguista, cada vez mais doente. E Danilo Lavieri é palmeirense. E Mauro César, ele deu uma indireta, né? Ele tentou desmerecer aí a partidaça que fez o Palmeiras, culpando, né, colocando o piso sintético como um fator que favoreceu ao Palmeiras massacrar a LDU. Mas Danilo Lavieri não concordou muito com isso, não. E deu a resposta. E aí agora? Quem dos dois está certo? Quem é que está com a razão? Você vai acompanhar tudo aqui. Mas antes, eu peço a você, por favor, que se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí embaixo nos comentários, deixe a sua opinião. O que é que você achou? Qual dos dois aí está com a razão? O Palmeiras foi realmente avassalador ou Mauro está certo em dizer que o campo, né, assim como a LDU foi favorecida pela altitude, o Palmeiras foi favorecido pelo campo, né, pelo campo sintético, que ele chama até tapete de plástico, né? Deu uma minimizada aí, né? E eu quero saber a sua opinião, tá bom? Então agora vamos acompanhar aí como foi aí essa treta. Porque o Palmeiras tem todas aquelas qualidades que são repetidas várias vezes. É um time determinado, tem muito mais jogadores que a LDU, jogadores melhores, técnico melhor, jogou em casa, tem o piso de plástico a seu favor também, claro. Se um tem altitude, o outro tem o piso artificial. Também é um ponto favorável para uma das equipes. Talvez não seja não influencie tanto quanto os 2.850 metros de Quito, mas é um diferencial, é um ponto favorável para quem joga em casa e está acostumado a jogar nesse tipo de piso. É, mas também a gente não pode esquecer que foi o Palmeiras que tomou de 3-0. Essa situação surgiu, a necessidade de uma vitória como essa de ontem, a atuação de ontem, ela é fruto de uma atuação ruim do Palmeiras uma semana antes. Por isso que eu acho que são dois times, nesse momento, muito instáveis. Instáveis. A gente tem que olhar os últimos jogos. Então aí você já vê o Mauro César, né? Ele jogando água aí no chope da torcida do Palmeiras, que está eufórica. O Palmeiras realmente amassou a LDU, não deixou a LDU respirar. E ele já primeiro atenuou, né? Minimizou, dizendo que o campo de plástico do Palmeiras facilitou, ajudou o Palmeiras. E depois ele fez questão de trazer à tona uma coisa que é passado, que foi o primeiro jogo, né? Foi passado. O Palmeiras realmente jogou mal, tomou 3-0. Só que o Palmeiras tinha o segundo jogo, tinha um jogo de volta dentro de casa. E ele reverteu tudo que ele fez de ruim lá no jogo, lá na altitude, lá no Equador, ele reverteu ontem lá em São Paulo. Mas Mauro César, ele se transformou em um anti-Palmeiras. E aí ele fez questão de lembrar, como se dissesse assim, menos, baixem a bola aí de vocês. Grande Mauro César. Não só os jogos da Copa Libertadores, os jogos que vem disputando. Oscilam muito entre atuações muito boas e outras muito aquém. Né? E por isso que eu acho que até lá muita coisa vai acontecer e o próprio Campeonato Brasileiro pode ter uma influência no estado de ânimo de uma equipe ou de outra. E mesmo assim, vai ser um jogo totalmente descolado dos demais. A mobilização para essa partida ela não tem vínculo com o brasileiro. Se chegarmos lá e um deles estiver alguns pontos, bons pontos à frente do outro, na briga pelo título da Série A, isso pode não influenciar nada no jogo. Pronto, então aí você viu, como é que se diz? Aí você viu o Mauro César dando a opinião dele, né? Dando a opinião dele com relação à atuação do Palmeiras. Mas Danilo, da maneira dele educada, polida, respondeu à altura.
essas indiretas, né? Essa tentativa de minimizar aí o feito do Palmeiras. Vamos ver o que é que Danilo falou aí sobre a atuação do Palmeiras e como de forma muito bem educada ele rebate todas essas críticas aí de Mauro César. Bom, o Palmeiras veio com um plano de jogo completamente diferente do que o Abel... Assim, na verdade, não completamente diferente do que ele já tinha mostrado, mas foi uma ousadia, né? Ele já tinha feito um time bem parecido no segundo tempo contra o São Paulo, quando o time conseguiu a virada também, com a polêmica da arbitragem. E ontem ele fez um time e o time dominou completamente o jogo todo. O Carlos Miguel tocou uma ou duas vezes na bola e foi realmente impressionante. A desconfiança em cima da escalação dele era sobre o Alan, porque o Alan era um jogador que durante o ano ficou marcado por sair do banco muito bem, mas nas vezes que ganhava a vaga como titular, nem sempre respondia tão bem assim. Então, ele, em alguns momentos, tinha a chance que o Abel dava para ele, mas ele não conseguia corresponder e ontem foi um negócio realmente absurdo, a partida do Alan. Ele muda a escalação para uma linha de 3 e tem um time extremamente seguro. Você quer brigar comigo? Fala. Você vai fazer uma análise fria do jogo, tática? Para com isso. E aí ele faz um time extremamente seguro. Lógico, né? A LDU, a gente já sabia que era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras, mas depois do que fez na ida, todo mundo ficou desconfiado do que poderia fazer. Eliminou Botafogo, eliminou São Paulo. Ficou em primeiro no grupo do Flamengo. Isso. Mas era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras. E a falta do Brian Ramírez também, Sim, né, claro. foi importante. Eu acho que a questão foi, e eu até falei ontem no de primeira, era como a LDU ia reagir ao primeiro gol do Palmeiras. Para mim era a questão óbvia que o Palmeiras ia fazer pelo menos um gol ontem e como eles iam reagir. E aí o time reagiu muito mal. Deu para ver que eles estavam absolutamente sentindo a pressão, grogues e tal. Então foi um plano perfeito do Abel. É verdade que, corrigindo um acidente, um erro, uma tragédia que foi o primeiro jogo do Palmeiras foi... Talvez a gente tenha visto o pior jogo do ano e o melhor jogo do ano na mesma eliminatória. Porque o Palmeiras, na ida, foi uma tragédia, do começo ao fim, do plano de jogo, da escalação e de tudo que aconteceu. E o jogo na volta foi perfeito do começo ao fim. O Carlos Miguel... Então aí você viu aí a resposta de Danilo Lavieri à altura, calando a boca de Mauro César e botando ele no seu devido lugar. E você concorda com a opinião de Lavieri que essa goleada, esse massacre, essa remontada do Palmeiras foi graças a um extraordinário trabalho de Abel Ferreira, mesmo que seja um trabalho de recuperação? Ou você concorda com Mauro César, que tentou ali colocar que até o campo, né, o tapete sintético ali, favoreceu o Palmeiras? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.